passar. E lá, quando eu estava fazendo meu plano reencarnatório, eu não queria vir, não, mas aí falaram, não, vai estar lá a Miriam, tia Sônia, Bebel, Juarez, Marcelo, a turma toda. Para Meu Deus, ele caiu, é? Marco caiu. Vai, Silvia, dá bom dia, então, que já está no YouTube. Continua, Então, Silvia. vamos lá, gente. Hoje, na coordenação, nós temos a nossa convidada, Adriana Loureiro. A gente tem muito carinho, com muito amor, a gente te recebe. Nós vamos fazer a prece inicial, Adriana, e depois a gente faz a apresentação. Marcos já daqui a pouco volta e retoma a direção dos trabalhos. Então, vamos todos nós unir os nossos corações a Deus, vamos agradecê-lo por podermos ter essa oportunidade de estarmos todos juntos hoje, nessa manhã linda de domingo, com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, e pedimos que Maria leve a Jesus a nossa prece, pois ele nasceu de ti, Maria Santíssima, ó Mãe querida que ele nos deu. Então, Mãe amada, neste momento, deste domingo, que a gente possa vibrar todo amor, todo carinho, toda paz, que a nossa querida irmã seja inspirada e que nos traga as tuas bênçãos e que ela recaia sobre toda a humanidade. Que assim seja. Marco, pode retomar com a apresentação, por favor. Obrigado, Silvia. Eu dei uma caída, mas já voltei. Foi rápido, consegui voltar rápido. Eu caí, você fez a prece inicial, certo, Silvia? Então vamos continuar. Bem, então hoje a gente está recebendo a Adriana Loureiro para fazer explanar para a gente hoje aqui sobre Maria. E ela fazer um breve relato aqui para a gente apresentar a Adriana. A Adriana nasceu em Belém, mas veio para o Rio com 2 anos. Ela é filha de militar, morou em Brasília, morou em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Atua profissionalmente na medicina, formada pela UFRJ, e possui uma alma inquieta e muito plural. Levada pela mãe em 2003 à Associação Espírita Cabana de Antônio de Aquino, sendo acompanhada pela mãe e pelo filho. Chegou como companhia, mas ficou pelo amor. Mesmo quando todos saíram, ela continuou firme. Sempre muito alegre, afetuosa, atuou em diversas iniciativas da casa, como evangelização, o estudo sistematizado da doutrina espírita, passe, e, naturalmente, foi para o tratamento espiritual. Esses últimos até a pandemia, que é aí onde parou tudo, né? Presencialmente. É voluntária do Instituto Ser, organização religiosa dedicada à divulgação e à vivência do espiritismo, e seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Exerce lá vários trabalhos. Ela veio para a caravana a pedido da nossa querida, inoxidável tia Sônia, que recruta pessoas como ninguém. Na verdade, ela não recruta, ela manda a gente fazer as coisas. E nós que somos devedores para Jesus Cristo, a gente obedece, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem dívida a pagar. Então, ela foi iluminada para trazer a Adriana para a gente. Também trabalha na casa de Emmanuel, que atua até hoje lá. Então, Adriana, muito obrigado pela sua presença e agora é com você. Eu que agradeço. Eu estou rindo por causa da Sônia. Ainda bem que todo mundo sofre a mesma coisa com a Sônia. Adriana, só para ficar claro, eu falei mentira? Não, está tudo certo. Ela é autêntica pescadora de almas. Ela cisma, ela vai lá, pesca e já era. Você está fisgado e não tem jeito, nunca mais você se livra. Cara dela. Ai, gente, eu que agradeço a oportunidade. Falar de Maria, para mim, é algo assim muito especial, sempre foi. Desde quando eu era católica, como a grande maioria já foi, né?
que eu sempre tive verdadeira adoração por Maria. Eu gostaria que a gente tivesse um olhar para tudo que vai ser falado aqui, não um olhar cognitivo, mas um olhar com o coração. Porque a maioria das coisas que eu vou falar aqui, eu acredito que todos nós já temos conhecimento, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o que importa aqui, como diz nosso irmão Paulo de Tarso, não é a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Então, o importante é que a gente sinta Maria. Só de pronunciar o nome Maria já nos emociona, porque foi uma alma que cativou a todos. Vamos tentar falar um pouquinho dessa alma que teve entre nós há alguns milênios. Maria perpassa por várias doutrinas. Então, nós vamos tentar passar por toda a fase da existência dela aqui na Terra entre nós. Não só na Igreja Católica, como as igrejas do Oriente, mas também pelos protestantes. Vejam só que coisa, né? Olha a fala de Lutero no Sermão do Natal de 1531. Maria é a maior e a mais nobre joia da cristandade logo após Cristo. Ela é nobre, sábia e santamente personificada. Jamais conseguiremos honrá-la suficientemente. Além de Lutero, João Calvino também tem essa fala. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer, ao mesmo tempo, quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la como mãe de Deus. Como se não bastasse essas doutrinas cristãs, no Alcorão Sagrado nós vamos ter uma surata inteira, surata é como se chamam os capítulos do Alcorão, intitulada Surata Maryam, com o relato da anunciação, gravidez e nascimento do seu filho Jesus. Muhammad, conhecido pela gente como Maomé, né, recebia as mensagens de Deus através do anjo Gabriel, o mesmo Gabriel dos evangelhos. Então, está escrito a mesma coisa que nos evangelhos, no Alcorão. Ela é citada mais vezes do que Jesus. E para vocês dimensionarem o valor de Maria, o Alcorão cita Jesus como Jesus, filho de Maria, ao contrário dos evangelhos, que é Maria, mãe de Jesus. Existe um outro capítulo inteiro que fala sobre a família dos pais de Maria, o que nem tem nos evangelhos. Maria é para os muçulmanos a verdadeira saída, ou senhora. A única séria rival em seu credo seria a filha do próprio Maomé, cujo nome é Fátima. Ainda assim, depois da morte de Fátima, olha o que Maomé escreveu: sereis a mais bendita entre todas as mulheres do paraíso, depois de Maria. Olha o que foi essa alma. No Evangelho inteiro, nós temos 7 falas sobre ela e 8 falas dela. Quem mais nos traz histórias sobre Maria é Lucas, que foi destacado por Paulo de Tarso para colher a história dela pessoalmente. Paulo tinha uma grande admiração por ela, mas não conseguiu estar com ela por causa da demanda, como ele queria, por causa das demandas que chegavam até ele. Segundo os evangelhos, era uma mulher simples do povo que habitava em Nazaré, uma mulher de fé e muito sensível ao problema dos outros. O que mais se tem sobre Maria, a gente encontra no proto-evangelho de Tiago. Proto-evangelho significa um documento considerado apenas naquilo que não conflitue com os evangelhos, com as escrituras. Foi encontrado no século II. E na doutrina espírita, nós vamos ter, pelos espíritos Miramês, Ivone do Amaral Pereira e Humberto de Campos. E com isso, a gente tentou juntar o máximo de informações sobre esse espírito que foi responsável pela encarnação do governador do nosso planeta. Falar de Maria é falar de família. Se nós temos programação reencarnatória, com aquele aparato todo que a gente viu lá em nosso lar, imagine como não foi a programação para a vinda de Jesus. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel relata uma reunião da comunidade dos espíritos puros, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino. Almas elevadas formaram essa família
com um porquê. Então, nós vamos ter os mais próximos, Joaquim, Ana e Maria, Isabel, Zacarias e João Batista, e a própria Sagrada Família, né? Maria, José e Jesus. Jesus, o Cristo planetário, pertence a uma comunidade de espíritos puros. Essa comunidade de espíritos puros tem como função dirigir coletividades planetárias. Também está lá em A Caminho da Luz. Jesus é o governador desse orbe desde a criação da Terra. Já tem na própria Gênese da Bíblia, a gente vê que essa pleiade de espíritos puros que fez parte da criação da Terra, tanto que o termo usado lá é Elohim, que é plural, significa deuses. Faz-se necessário, então, a gente recordar o porquê, né? Por que isso aconteceu? Como se deu? Por que Jesus terá que voltar, estar entre nós novamente? Lá no livro A Caminho da Luz está lá, a comunidade de espíritos puros, seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos, ou seja, na criação e quando houve o planejamento encarnatório de Jesus. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante a gente lembrar o porquê, né, de Jesus ter encarnado, o porquê dele ter encarnado onde encarnou, para a gente dimensionar a importância dessa família toda, desses seres que encarnaram nessa época, em especial Maria. 4 grandes comunidades vieram de outros orbes, né, os egípcios, hindus, árias e hebreus. A Terra estava começando em provas e expiações. O planeta no início do seu caminhar. Essas almas vieram de planetas que já estavam na regeneração, mas estavam renitentes no mal. O Cristo desse orbe as recebeu pessoalmente aqui. São almas duras, orgulhosas, gostam de fazer separações, castas. O Cristo já as conhecia quando veio. Existia uma promessa milenar de que ele viria pessoalmente. O nascimento do Cristo foi um cumprimento dessa promessa. Ele enviaria vários emissários que os lembrariam dessa promessa. Veio Krishna, Buda, o próprio Maomé depois, né? Muitas dessas almas voltaram para os seus orbes. O grupo que mais absorveu os ensinamentos foram egípcios. Tiveram o mérito de retornar. Por isso, eles sumiram de repente, né? Os mais teimosos, orgulhosos, renitentes eram os hebreus. Por isso, Cristo renasceu entre os mais necessitados, os mais doentes. Enquanto os outros clãs conseguiam acompanhar o que o mensageiro do Cristo vinha ensinar, os mensageiros vinham ensinar, os hebreus não conseguiam. E aí a gente lembra dessa frase, né? Que está em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Essa frase explica todos os milênios de tentativas. É um lamento, né? E como ele não desiste de nós, ele vem nascer entre nós. Então, gente, houve todo um planejamento para isso. Podemos ver os sinais do planejamento no Antigo Testamento. Muitos profetas começaram a anunciar. Eles acessavam mediunicamente esse planejamento centenas de anos antes. Várias almas vieram para criar a ambiência para o nascimento do Cristo. E aquela que encarna entre nós, assumindo a identidade de Maria de Nazaré, nos termos de Emmanuel, é a personalidade sublimada, que foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser mãe do Messias, Jesus o Cristo. Outro detalhe importante que é bom a gente lembrar, né, para dimensionar a grandeza de Maria, é o cenário político-social da época. O Império Romano havia estendido seu poder na época em que Maria nasceu na Palestina. E ela vai nascer em Nazaré, na região da Galileia, que era a diocese mais esquecida pelo Império, em termos econômicos, né? Nesse lugar era onde ocorriam as manifestações contra o Império, era o ninho dos zelotes.
Por isso, o Império Romano mandava exércitos para essa região. Então, o ambiente onde ela nasceu era extremamente hostil, sombrio, porque o Império Romano tentava esmagar as manifestações políticas. E nesse ambiente de muita pressão que vamos encontrar a figura de Maria. Entretanto, não se observa nenhum traço de amargor nela. Lembrando que as mulheres nesse período eram consideradas um ser de segunda categoria, não eram contabilizadas para herança, não podiam se reunir com homens, não exerciam sacerdócio, não tinham espaço. Mas as mulheres, nesse povo, nessa religião judia, elas têm uma importância, sim, porque é a mãe aonde o ventre gesta um judeu. Então, essa importância dentro da religião judia é grande. Elas são propagadoras do povo judeu. Algumas apresentavam a possibilidade de se consagrarem para o templo, à época de Maria. Algumas devotavam suas vidas para cuidar do templo do ponto de vista físico. Elas eram as serviçais do templo. Guardem bem esse termo, serviçal do templo. Cuidar da religião era um papel de pouca relevância social, política e econômica, mas as mulheres tinham importância na perpetuidade da cultura judaica. O dom de se devotarem ao templo era um papel silencioso, como se trabalhassem nos bastidores. Maria, então, nasce nesse meio. Seus pais, Joaquim e Ana. Joaquim, descendente de Davi, e Ana, serviçal, descendente da tribo de Levi, responsável por cuidar dos livros sagrados dos judeus, das leis. Joaquim era um judeu de posses, comerciante em Nazaré, o qual sempre oferecia doações aos pobres e oferendas aos templos. Só que, como Joaquim não tinha gerado nenhum filho, ele certo dia foi proibido de realizar doações. Era uma lei judaica isso. Caiu em profunda tristeza e decidiu jejuar por 40 dias e 40 noites em uma montanha deserta, até que o Senhor fosse visitá-lo. Enquanto isso, em sua casa, Ana chorava a ausência do marido, dividida entre a dúvida da viuvez e a culpa da esterilidade. Até que um dia ela recebe a visita de um anjo, que lhe diz que ela dará à luz um filho, que seria conhecido no mundo inteiro. No mesmo dia, Joaquim, ainda sobre a montanha, avista 2 mensageiros de Deus, que manda que ele vá ter com a mulher, porque ela irá conceber em seu ventre. E assim, por volta de 15 a.C., aproximadamente, nasceu Maria. Nosso Divaldo Franco coloca que Maria deveria ter em torno de 16 anos na época da Anunciação. Coloca Maria como serva. Vamos lembrar da função serva serviçal da sua mãe, Ana, que inclusive tem descrito no Alcorão. Ele havia se casado com um homem idoso, provavelmente viúvo, com filhos, e tendo por volta de 60 anos. Divaldo descrevendo José. Tá? Teria sido destacado para ser protetor de Maria. Os pais de Maria já eram idosos e teriam desencarnado quando ela entrou na adolescência, ou seja, em torno de uns 12 anos. Ela teria sido entregue ao templo ainda jovenzinha, e José teria a tarefa de preservá-la para ser serva do templo. Além da sua mãe ser serviçal do templo, o Corão também conta que Zacarias, o esposo da sua prima Isabel, a visitava no templo. Tem essa descrição lá. Zacarias visitava Maria no templo. Então, existe grande possibilidade desse fato realmente ser verdadeiro. Tá? Maria, então, teria vivido no templo até cerca de 13 anos, quando, então, casa com José. Então, até aqui, nós vimos a grandeza do planejamento espiritual para o cumprimento da promessa do nosso Cristo planetário de estar junto a nós. Vimos o porquê do povo escolhido e toda a sua constituição familiar, todo o preparo da ambiência favorável para que ele viesse trazer o ensino moral do qual precisávamos. Vimos como se deu a vinda daquela que seria sua mãe, seu nascimento, a infância em Nazaré, local sem nenhum interesse econômico para os romanos, apenas um ambiente hostil devido às manifestações políticas. E a vimos como serviçal do templo, até ficar sob a tutela de José. Eis que Maria de Nazaré, encontrando-se com a idade aproximada entre 14 e 16 anos, em certa tarde estava absorta, concluindo suas tarefas diárias e elevava a Deus suas orações. Isso era um hábito diário dela.
Nesse momento de total ligação espiritual com Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa que aureolava um ser que parava à sua frente. Era Gabriel. O anjo Gabriel chega até ela em estado de êxtase. Gabriel significa mensageiro de Deus. É um espírito superior, um dos mais importantes prepostos de Jesus. Esteve com Daniel, também com Zacarias, pai de João Batista, e provavelmente era ele mesmo, não sendo identificado em outros episódios bíblicos. E vejam, Gabriel fala: Ave Maria, cheia de graça. Alegra-se, ó cheia de graça, plena de graça, de luz. Não a chamou pelo nome, mas pelo que ela representava espiritualmente. Isso para despertá-la para o planejamento que já havia sido feito. E o Senhor é convosco, ou seja, comunhão com Deus. Maria tinha total comunhão com Deus. Vinha lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para recebê-lo em seu ventre. Mestre da luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta por meio da semeadura do reino de Deus no coração humano. Gabriel também havia anunciado o nascimento de João Batista a Zacarias, e ele duvidou. Zacarias era sacerdote. Por isso ficou mudo até João nascer. Mas Maria nada duvidou. Aceitou mesmo sem compreender o que estava acontecendo. Em nossa modesta condição de espíritos ainda imperfeitos, temos uma enorme dificuldade para entender a missão de Maria de Nazaré. Ela não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências e nem mesmo o que irá ganhar por assumir tal tarefa. Ela simplesmente aceita o encargo, assumindo uma das missões mais difíceis já desempenhadas nesse nosso mundo terráqueo, porque estava em comunhão com Deus. E estar em comunhão com Deus não é pela inteligência, pelo crer, pelo saber que Deus existe, mas pelo afeto, pelo sentir. Várias passagens no Evangelho de Lucas vão dizer que Maria meditava, intuía, sentia com o coração. Maria era uma jovem prometida em casamento a um homem, de repente fica grávida, imagina a sua angústia, numa cultura absolutamente patriarcal. Fora isso, a visão que o povo tinha de um Messias na época era material, e Herodes iria vê-lo como uma ameaça ao seu poder. Ele era o representante de César na Galileia. Ainda assim, Maria responde: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma menina de 15 anos, numa sociedade patriarcal, prometida em casamento àquele que a protegeria para o resto da vida. Sem pedir um sinal, como fez Zacarias, de que o Messias viria através dela, o anjo fala para ela que o precursor do Messias já estava a caminho, porque sua prima Isabel o carregava no ventre. E Maria, como era bondade em pessoa, viaja para ter com a prima, que era bem mais velha, para ajudá-la. E ao se aproximarem, Isabel diz: Bendita és tu dentre todas as mulheres, bendito é o fruto que trazes no ventre. E Maria canta o Magnificat, onde ela demonstra a noção da grandeza de Deus, o nada que eu sou, como ela diz. A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifesta maravilhas com o seu braço, dispersa corações orgulhosos, derruba o trono dos poderosos e exalta os humildes. Aos famintos ele enche de bens, despede os ricos de mãos vazias, socorre seu povo, seu servo, lembrando sua própria misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre.
Maria grávida, ocorre o recenseamento na cidade de origem de cada família. Só os homens eram contados. José tinha que ir a Belém, que ficava na Judéia, cidade de Davi, porque José era descendente de Davi. Levou Maria, porque José era protetor, ele não ia deixar Maria sozinha. As hospedarias estavam lotadas por conta do censo. Sugeriram que ele fosse até onde tivesse estrebarias. Em nenhum momento há reclamação de nenhum dos dois. Maria era uma jovem de entre 14 e 16 anos, estava sozinha, sem seus familiares, sem parteiras, sem amigas. Ela só tinha a José. Maria vai representar o ápice do feminino em toda a Bíblia. Por quê? Todos os personagens do Velho Testamento são almas humanas em busca de direção, buscam construir a sua espiritualidade e a sua religiosidade, e por isso erram. Muitas das personagens do drama bíblico falham na sua missão espiritual. Maria é o cume da experiência feminina na Terra. Ela representa a aquisição e a síntese das mais altas potencialidades e conquistas espirituais que o espírito feminino pode realizar nesse plano. Várias outras personagens femininas do Velho Testamento faliram em algo. Eva não soube lidar com o não. Depositária da confiança divina, ela prefere acolher o projeto da serpente. Eva representa simbolicamente a emoção, e a serpente são nossos instintos, nossos desejos, nossas tentações. A serpente propõe a Eva que ela se torne como Deus e ela não resiste. E até hoje é o que vemos o ser humano fazendo, desafiando as leis divinas, competindo com Deus, zombando da moral que permeia a criação divina. Vamos ter também Diná, Tamar, Raabe, Ruth, Noemi. A maioria consta no Evangelho de Mateus. São mulheres que estão na genealogia de Jesus, o que também é curioso, porque as genealogias antigas não colocam o nome de mulher, mas na genealogia do Cristo tem mulher. Todas as outras mulheres antes de Maria preferiram agir antes de Deus, por conta própria, como todos nós fazemos, né? Todas as outras se apressaram, poderiam ter aguardado a intervenção divina, mas resolveram do seu jeito, porque era mais rápido. Mas Maria entregou a Deus. Precisamos entender que quando Maria afirmou, eu sou a serva do Senhor, ela realmente sentia isso. Ou seja, compreendia que a sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. Precisamos lembrar a todo instante que a felicidade que tanto buscamos é sob o aspecto espiritual, porque a nossa essência é espiritual. Portanto, se a nossa essência é divina, servir a Deus é estar em total conexão conosco e com Ele. É ser fiel, é confiar, é ter fé. Então, aqui nós temos a Maria Mulher. E foi numa estrebaria, então, que Jesus nasceu, na manjedoura. Afinal, o objetivo do Cristo era o crescimento daquele povo renitente no orgulho. E como se combate o orgulho? Com exemplos de humildade. Maria guardava e refletia toda e qualquer revelação, sem vaidade, sem se sentir superior, sempre com equilíbrio e prudência, serva, amorosa, corajosa. José funcionou como protetor de Jesus e Maria, inclusive evitou que matasse Jesus em algumas situações. Ele foge para o Egito, mas na frente a gente vai ver por orientação do anjo também, para fugir de Herodes. José foi um exemplo também de trabalho no silêncio e na humildade. A primeira característica que o Evangelho nos traz sobre Maria, então, é a Maria serva. Significa entrega absoluta à vontade divina. Tudo o que acontecer na sua vida está certo. A maior dor, a maior alegria. Tudo é do conhecimento e permissão divina. Existe um motivo para estar acontecendo naquele momento. Assim age, compreende e sente aquele que está realmente em conexão com Deus. E a partir daqui, então, começa a história da mãe. Agora é Maria, mãe de Jesus, mãe de todas as mães, mãe da humanidade. E como mãe, o seu coração vai experimentar angústias. As mais conhecidas são as dores de Maria. A primeira dor é a apresentação do filho no templo. No templo de Jerusalém, o velho Simeão recebeu o menino Deus em seus braços e profetizou à sua mãe que o seu filho seria causa de contradições e que sofreria perseguições dos homens. Por isso, uma espada de dor transpassaria sua alma. Ao ouvir essa profecia, Maria continuou firme na fé
confiando no Senhor. A segunda dor de Maria vai acontecer, como a gente falou ainda há pouco, para a fuga do Egito. Após o nascimento de Jesus, o rei Herodes quis matá-lo, e por causa disso, um anjo do Senhor, mais uma vez Gabriel, apareceu a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Obediente, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A terceira dor de Maria vai ser a perda do menino Jesus. Jesus no templo. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Essa frase traduz a aflição. Eis que teu pai e eu te andávamos buscando, cheios de aflição. Maria conduziria os passos de Jesus até que ele pudesse conduzir toda a humanidade nas suas veredas do amor. Jesus vive como qualquer um de seus, até por volta dos seus 30 anos, quando inicia o seu messianato. E o seu messianato vai ser iniciado, marcado o início, pelas bodas de Caná. E quem está lá com ele? Maria. A relação mãe e filho é demonstrada nas bodas de Caná, quando Maria apenas diz para Jesus: acabou o vinho, e manda que ele resolva. Aqui nós vemos a Maria intercessora. Ela verá seu filho curando leprosos, ouvirá notícias de que ele caminhou sobre as águas do lago de Genezaré, que ele curou cegos de nascença, que multiplicou pães, até o dia em que seu filho é preso. Maria não irá presenciar mais nenhuma ação extraordinária do ponto de vista físico. Jesus recolhe-se num silêncio divino. E aqui nós vamos ver a Maria discípula. E aí ela vai passar pela quarta dor, o doloroso encontro no caminho do Calvário. Ela estava em Jerusalém com Jesus. João entra e diz: mãezinha, prenderam Jesus. Ela desfalece, recobre os sentidos e vai em busca do filho e vai encontrá-lo preso num cárcere. Era noite. O soldado olha para ela com desprezo, a empurra, ela bate com a cabeça e sangra. Maria se senta e passa a noite ali. Ao amanhecer, ela vê Jesus passando com os soldados com a coroa de espinhos e o carregaram via crucis. Ninguém falava nada em favor de Jesus. Só as mulheres ajudavam enquanto ele caía. Um dos momentos mais pungentes da paixão é o encontro de Jesus com sua mãe no caminho do Calvário. Na ocasião, a troca de olhar com o filho, a constatação das crueldades que ele estava sofrendo, tudo causava imensa dor no seu coração de mãe. Imaginemos, dentro da nossa condição limitada, como se sentiu Maria ao ver seu filho muito amado sendo rejeitado e mortificado pela ignorância humana, nada podendo fazer para impedir o sofrimento daquele que lhe encantara os dias com a luz de suas palavras e de seus sorrisos. Maria aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes que lhe causavam um pesar profundo como parte da missão que assumira diante de Deus. Isso é ato de fidelidade. Sofreu, mas sem revoltar-se. Humberto de Campos nos traz: dos vultos mais impressionantes do Calvário, destaca-se a figura de Maria, porque ela acompanhou cada passo do filho, sendo torturado na sua frente. Aqui nós vamos ter a Maria mártir. Mártir, aquele que sofre sem motivo, por missão. E vem a sua quinta dor, aos pés da cruz. Maria acompanhou de perto todo o sofrimento de Jesus na cruz e assistiu de pé à sua morte. Maria se entrega totalmente à vontade divina. Humberto de Campos vai dizer: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava na hora extrema o filho bem-amado.
Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma das cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação sincera e humilde: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E a Maria vai passar pela sexta dor. Uma lança atravessa o coração de Jesus. José e Nicodemos o descem da cruz e o colocam nos braços da mãe, que com ternura o recebe e o aperta contra o peito. Temos essa linda escultura de Michelangelo, feita em 1498, que representa esse momento. E vem a sétima dor, o sepultamento de Jesus. Depois de tê-lo acomodado com suas próprias mãos, diz um último adeus ao filho e ao seu sepulcro, e volta para casa com as perguntas que toda mãe faz ao mesmo tempo em que mergulha no mistério de Deus. Os apóstolos estavam no mesmo local onde havia ocorrido a Santa Ceia. Maria foi para lá, o que mostra que ela estava sempre presente entre eles. Maria acredita em Madalena quando ela veio contar que o mestre vivia. Só tinha 3 dias que Maria havia sepultado o filho, e ainda assim ela consola Madalena. A partir daí, os discípulos se dispersaram para pregar. Maria ficou com parentes. Segundo Ana Catarina Emmerich, uma freira visionária do século XIX, Maria passa 3 anos no Monte Sião, 3 anos em Betânia, e só depois foi para Éfeso. Ana Emmerich, ela viveu na primeira metade do século XIX, sofreu uma doença, não sei se vocês conhecem, sofreu uma doença incurável, por isso ela passou 12 anos na cama. E ela tinha visões da vida de Jesus e Maria. Essas visões despertaram várias curiosidades, entre elas um poeta alemão que anotava tudo que ela dizia, e depois que Ana Emmerich desencarnou, ele tornou público esses conhecimentos, e é por conta justamente dessa visionária, que foi inclusive beatificada por João Paulo II, né, em 2004, foi por conta disso que se encontrou a casinha de Maria em Éfeso. Então, João depois vem buscá-la, depois desse período todo, ela não vai imediatamente para Éfeso, e a leva para lá. E se formou uma assembleia onde conversava sobre Jesus. Era a mãe de todos. A sua casa passou a ser um ponto amoroso. Viveu até cerca de 80 anos e orava muito pelos perseguidos. Foi então aqui que o termo Mãe Santíssima surgiu. Todo mundo a chamava de Mãe Santíssima. O tempo passa, a saudade aumenta. A falta do filho, e ela na casinha em Éfeso, recebendo peregrinos do mundo. Porque Maria é a mãe da humanidade inteira. Ela esconde a própria dor. Não é o que fazem as mães? Esconde a própria dor para saciar os filhos ali representados por cada um daqueles que a procuravam. Até que um dia um peregrino diferente entra na fila. Ele não se queixa, não reclama, nada pede. Maria o reconhece. Ele mostra as marcas e ela faz o gesto de se ajoelhar. Ele a impede e se ajoelha. O espírito que governa o nosso planeta se ajoelha diante dessa mulher, dessa mãe. Sabe por quê? Como diz André Luiz, porque aqueles que amam governam a vida. Quem ama assume o direito de governar. Minha mãe, venha aos meus braços. É da vontade do meu Pai que no meu reino, tu, Maria, seja a rainha. Então, gente, na governadoria da Terra existe uma mãe, a nossa mãe, a mãe da humanidade. Mas antes de elevar-se
Ela desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras à espera das caridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Penetrou os sombrios cárceres, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados sentiram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegria para o céu. De olhos estáticos, a prisioneira, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que trazia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Canta pela alegria de servir. E todos entram na arena cantando glória a Deus. E aquela alma eleita se elevou da terra. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Isso sabemos através do livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que formou-se então a Legião dos Servos de Maria, uma cidade espiritual que é chefiada por ela, com o objetivo de atender os espíritos suicidas. A cidade universitária, dirigida pelo irmão Sóstenes, é um setor importante que abriga as entidades com um alto departamento hospitalar, com alta. O irmão Sóstenes explica o seguinte: Maria, sobre o beneplácito de seu augusto filho, ordenou sua criação para que vos fosse proporcionada a ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Espero que sabereis compreender com inteligência vossas próprias necessidades. Então, Maria continua a socorrer os espíritos mais necessitados, no caso, os suicidas. Na noite de 1º de dezembro de 1984, o espírito Emmanuel ditou, por intermédio de Chico Xavier, um retrato falado de Maria de Nazaré, ao fotógrafo Vicente Dávila, de São Paulo. Esse trabalho foi sendo realizado aos poucos, com retoques sucessivos pela grande habilidade de Vicente, em mais de 20 contatos sucessivos com o médium mineiro na capital paulista. Chico Xavier frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, mostra como ela se apresenta e é reconhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas da Terra. Eis a face como ela se apresenta. E eu termino, gente, lendo uma psicofonia que nós recebemos no dia 23 de abril de 2019, por ocasião do Vir a Ser, aquele instituto que foi comentado, do qual eu participo, sobre o estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Me foi autorizado trazer essa psicofonia aqui, com a promessa de que ninguém divulgaria, por favor, porque ela ainda não foi revisada. Mas não foi uma comunicação solta, esporádica, estava dentro das preparações para o Vir a Ser do Boa Nova. O Vir a Ser, rapidamente para vocês entenderem, a gente estuda um livro durante um ano, no caso dessa psicofonia foi o Boa Nova, e depois há um encontro
em Belo Horizonte, onde é vivenciado todo o livro, vamos dizer assim. Várias atividades, enfim, tudo é trabalhado em torno do livro. Tá? E o contato dos médiuns desse grupo é constante com esse espírito que veio comunicar. Essa mensagem, ela mostra todas as características de Maria, por isso que eu me lembrei dela e pedi autorização para trazer a vocês. Nós vamos ver a serva de Deus, a mãe amorosa que trata todos os filhos, transborda o amor para a humanidade. Vamos ver a discípula. Por que Maria é discípula? Porque ela observava a conduta de Jesus, o admirava, aprendia e guardava. Guardava no seu coração, guardava para que quando estivesse numa prova, tirasse e confortasse seu coração. Normalmente não é o que nós fazemos, né? Nós esquecemos as bênçãos. E vamos ver a humildade daquela que aceitou o papel de ser figura secundária nisso tudo. E ali estava ela, apoiada nos ombros de João. Mão no peito, lágrimas silenciosas, e o filho reduzido a uma chaga viva diante dos próprios olhos. Jesus ou Barrabás? Gritou Pilatos. Alguém lhe disse, Maria, grite Jesus, nos ajude. E soluçando ela disse, eu jamais poderia condenar o filho de outra mãe, que certamente chora como eu choro agora. Faça-se a vontade de Deus, porque meu filho sempre foi de Deus. Como podes não lutar por teu filho? Como podes deixá-lo por um assassino vil? E ela diz, o meu filho está aqui pelos assassinos e vis. Ele aqui veio e me deu a honra de ser sua mãe. Porque há assassinos vis no mundo, então devo me atirar aos pés de Barrabás e agradecer-lhe a existência, dizendo, porque tu és como és, meu filho veio e eu o amei. Que mulher é esta? Que coração é esse que em nenhum momento condenou Barrabás ou Judas? Passaram-se alguns dias. Envolvida em pesado manto de luto, ela caminhava para o poço, e ele a via de longe. Percebendo-a sozinha, disse, Senhora, tu és a mãe de Jesus, a quem crucificaram na semana passada? Ela olhou e disse, sim, sou a mãe de Jesus, que não está mais entre os mortos. E ele disse, feliz dele, Senhora, porque eu estou entre os mortos. Não suporto mais o jugo que está em meus ombros. Sou Barrabás. Também me chamo Jesus como o vosso. E aquela alegria momentânea de escapar do madeiro transformou-se em tormenta que não compreendo. Não amo teu filho, e hoje ainda, se tivesse que disputar com ele a cruz, daria-lhe a honra de seguir em meu lugar como ele fez. Mas algo dentro de mim queima, como se o inferno vivesse aqui. Não me importo com os discípulos dele, que me olham de soslaio. Talvez me odeiem, mas a senhora é a mãe que nunca me condenou. Eu passei pela senhora outras vezes, sei que me reconheces, como não reconhecerias? Eu não me importo com ninguém, senhora. Já tirei vidas como a do teu filho inúmeras vezes, e este, cuja mão assassina não é minha, pesa-me mais que os outros. Senhora, perdoa-me. Talvez eu não possa compreender o teu filho, e nem o que ele pregava. Nos encontramos uma vez no templo antes de eu ser preso. Ele estava próximo às águas que curam e falava do reino de Deus. Ele dizia, o reino de Deus fora tomado à força, mas que agora o reino de Deus seria uma construção eterna no coração dos homens e que Deus ali habitaria para sempre. E no momento em que ele estava só, eu o procurei e disse, Yeshua Bar Yosef, eu sei quem tu és, e tu tens a palavra de estrela. Veja bem a multidão que te segue. Junte-se a mim para libertarmos nosso povo. E ele sorriu e me disse, sim, cá estou pela liberdade que a nenhum jugo se submeterá jamais. Achei estranhas as palavras, mas sorri e disse, então junte-se à causa. Planejamos nos rebelarmos contra Roma. E ele disse, eu planejo obedecer ao Pai. Mas Roma nos fustiga com a escravidão e o Pai nos liberta com amor. Como podemos ser libertos se somos escravos de Roma? Como poderemos ser escravos
se somos filhos de Deus? Ah, Senhora, em certo momento eu já não sabia do que ele dizia. E eu disse, tu vens para a causa? E ele disse, eu vou para Deus, e a causa estará entre vós. Negas-te solidarizar comigo para a liberdade? Ao contrário, dia virá, Barrabás, em que eu te restituirei a liberdade bem maior do que anseias. E agora isto, Senhora, eu não o compreendo, eu não o aceito, e, no entanto, qual uma erva que enraizasse no campo sem pertencer-lhe, cá ele está dentro de mim. Perdoa-me, Senhora. E Maria aproximou-se, baixou o manto, mostrando os cabelos descobertos, seus olhos nublados de lágrimas que escoaram sem empecilhos. Tu também és Jesus, meu filho, como o meu. Então, tomo-te como filho, porque a mim Deus achou por bem deixar-me órfã de filho, e a ti Deus achou por bem deixar-te órfão de mãe. Porque eu sei que tu és órfão desde muito cedo. Não me peça perdão, meu filho, se foi por ti que meu filho fez o que fez. Se a ele aprouve presentear-te com a liberdade, eu que o amo aprovo a decisão e digo-te, tu a mereces. Eu, cujo filho não está no mundo, e tu, cuja mãe já se foi, somos duas peças, meu filho, de um mecanismo onde o amor de Deus traça rotas que não compreendemos. Desejas o meu perdão? Nunca precisastes dele, e eu vos agradeço. E Maria beijou-lhe as mãos. Mas me agradece pelo quê, Senhora? Porque tu vieste até a minha solidão e me deste alguns minutos de lembranças do meu filho. Porque este que tu me descreves é o meu filho, e ele está vivo em ti. E é por isso que eu te amo, Barrabás. E beijou-lhe a fronte, pegando-lhe a cabeça, como se pega a cabeça de uma criança, e deitando-a no seu ombro, aquele almenzarrão curvado sobre o colo de Maria. Meu filho, não te amorfines por isso. Meu filho vive em ti. Quando puderes, venha até mim, para que eu mate a saudade dele nos teus olhos. Que o exemplo de Maria de Nazaré, ao lado de Jesus, sempre resignada e submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos a fortaleza necessária para caminharmos na direção da luz e da perfeição. Muito obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Foi uma aula sobre Maria, né? A gente se emociona de uma mulher forte, né? De uma mãe zelosa, uma mãe sofredora. Interessante que um pouco antes de você entrar, né? A gente estava no grupo de orações e falando da importância da família, da mãe, e realmente emociona muito a gente. Eu acho que a gente hoje não tem perguntas no chat, então eu queria pedir para a Sônia se ela podia comentar com a gente, falar alguma coisa, Sônia. Você sempre me pega, né? Ai, meu Deus, é a hora que eles me gostam de me ver chorando. A Adriana tem esse jeito especial de tocar o coração. Quando, pela primeira vez, ela foi convidada para fazer um estudo, ela já arrancou lágrimas. E nós, assim, a admiramos bastante pela humildade que ela tem de se esforçar em fazer o melhor. E o trabalho dela tem esse brilho da pesquisa, da dedicação, da emoção, que ela escondeu hoje bastante para poder chegar no final. Ela também não conseguiria. Então, as lágrimas ficaram conosco enquanto ela trabalhava, né?
Que Deus te abençoe, Adriana, mais uma vez. Muito bom o teu trabalho, lindo de viver. Muita coisa bonita de Maria, que algumas a gente nem sabia, né? Quando você trouxe lá de trás a montagem da história da chegada dela. A gente sabe muito a partir, que é mais comum, né? É a partir do anjo Gabriel para cá, né? A maior parte da história é essa. Alguns filmes retratam a Maria um pouco antes disso, solteira, na vila, né? No vilarejo onde ela morava, mas como não temos a fonte fidedigna, a gente fica sempre na dúvida, né? Mas achei, assim, fabuloso saber que está no Alcorão, que está na fala desses grandes líderes da humanidade, que arrastaram vários povos, né? Eu fiquei, assim, encantadíssima de saber disso. Muito bom. Para mim foi maravilhoso tudo. Deus te abençoe. Agora pode chorar. Falar de Maria não dá para falar sem chorar, né? Essa psicofonia, no dia que nós ouvimos lá, a gente vai para um retiro, que inclusive é católico, mas eles cedem o espaço para a gente, né? Retiro São José, lá em Belo Horizonte. E não por acaso, também o capítulo que me coube do livro Boa Nova foi Maria. E quando acabou a minha explanação de Maria, num quiosque, lá é um campo aberto, né? Então a gente fica dividido em quiosques, cada quiosque trata de um assunto. E aí chamaram a gente para a sala, foi uma surpresa isso. Nossa, eu saí molhada do pé à cabeça de tanto chorar, que depois de falar de Maria, dar de cara com essa psicofonia, com a voz do espírito, entendeu? A coisa foi mais... Eu tentei, eu não tenho vocação para poetizar assim na fala, mas eu tentei fazer algo assim, né, que demonstrasse, porque é demais, né? A gente sempre fica se colocando no lugar. Nossa, a gente sabe que um dia a gente chega lá, mas nós estamos muito longe. Gente, não sei. Não sei se eu faria isso com Barrabás. Não sei se eu não gritaria Jesus na hora de gritar lá. Eu conheci, contemporâneo, um pai aqui do Rio, que me procurou em Angra com a esposa, porque o filho tinha sido assassinado dentro do ônibus. Ela estava muito desarvorada, muito revoltada. O nome dele, Sérgio, ele com uma calma extraordinária, não falava nada enquanto ela desabafava, revoltada, contando tudo. E várias coisas aconteceram naquele momento do encontro com a gente. E, de repente, ela falou: eu não me conformo, porque o meu marido vai visitar o rapaz que matou o nosso filho na cadeia. Aí eu olhei para ele, ele abaixou a cabeça, abaixou os olhos. Aí fiquei chocada também, né? Foi tão rápido tudo, tão recente, a dor dela era tão grande e ele já estava fazendo aquilo. Aí depois eu soube pelo tio deles, né? Que ele não só visitava a cadeia todos os dias para ver o rapaz, como estendeu toda a ajuda para a família do rapaz em todos os sentidos, porque eles eram muito ricos, então deu guarida para a família do rapaz enquanto ele esteve preso, sem criticar, sem julgar, e o rapaz nunca soube que ele era o pai do assassinado. Então, existe sim. Maria deixou um rastro, né, de exemplo na Terra, em vários corações, que estão aí representando, né, esse aprendizado em várias situações pequenas, mas importantíssimas. Importantíssimas. Essa do Barrabás é linda, e a outra também, quando ela pede para cantar, é magnífica. Ela ir visitar as masmorras, né? Pronto, Marcos, falei bastante. Agora vê quem mais quer falar, senão eu não paro. Eu e a Adriana, paro duro. Então, alguém mais quer comentar alguma coisa? Aproveita que o momento é agora. Marcelo, seu microfone está fechado, acho que ele estava tentando abrir. Não, é para agradecer mesmo a Adriana por tudo, pela pesquisa profunda que ela fez.
E essa mensagem, eu fiquei, assim, imaginando esse momento, né, esse encontro, e que ensinamento que ela nos trouxe, né, com toda a sua vida, e vem nos relembrar e reavivar realmente que a gente tem que se esforçar muito em nos corrigir, em nos melhorar, por conta de o quão recente era a partida do Cristo, o quanto que ela sofreu, principalmente nesses momentos finais, e a força que ela encontrou em si mesma para poder continuar pelos ensinamentos do próprio filho e exemplo, que ela não se descontrolasse. Olha que potência espiritual esse espírito tem, e que brinde, que presente é essa psicofonia. Nossa, Adriana, é de uma importância, é de uma grandiosidade isso, e sem palavras. Eu acho que para a gente que é pai e mãe nessa encarnação, e por tudo que nossos filhos agora, nesse momento de transição, está passando, o que você nos trouxe sobre Maria, Adriana, só reforça a força em nós, para a gente entender que vai passar, que tudo passa. E você foi brilhante, gratidão eterna e profunda por nos banhar com a tua luz também, nossa mensageira de Maria. Gratidão. Nossa, Adriana, que eu feliz. também fiquei aqui pensando, não comparando, claro, mas fiquei pensando quando a gente sofre por um filho, aí a explanação ensinou muito isso para mim, né? Eu tenho que ter mais fé, mais força, igual a Maria. Tem que seguir o exemplo dela, tentar, né? É isso. Obrigada. Nada. É. Sônia, você falou que eu podia chorar, agora já era, né? Agora você pode. Nós estávamos no início da reunião, né, conversando com a nossa querida Cissa, que também assistiu a tua palestra, e aqui no grupo, né, sem precisar citar nomes, tem várias pessoas com problemas, né, envolvidas com o filho, principalmente, e nós estamos, assim, imaginando o que cada uma dessas mães aqui presentes sentiu, né, nesse momento de rever Maria com tanta força. É mãe com um filho que está de gesso, é mãe de filho que está muito longe, é mãe de filha que está envolvida com bebida, filhos também, é mãe com filho internado, é mãe com filho com doenças graves, morais, mentais. Então, com filho, risco de perder o emprego, a gente não tem aqui um que não tem um histórico, né? Eu acho que quando você definiu e gostaria de falar de Maria, e nós aceitamos, porque nós sabíamos que vinha algo muito, muito maior do que nós estávamos precisando, e que atendeu profundamente ao nosso coração. E nesse grupo tem pai e mãe, né? Aquele paizão maternal que também tem a sua luta, a sua dor, tem as suas preocupações com filhos. Então, caiu como uma luva, né? Abençoada, adocicada nas nossas almas, massageando o nosso eu, para que a gente tenha força para continuar mais um pouquinho. Porque se Maria conseguiu, né, dentro dessa trajetória, curvar-se diante de Deus com tão pouca maturidade física, compreender a grandiosidade do que estava sendo proposto a ela, nós agora, com a lucidez que temos com a doutrina espírita, temos mais que nos curvar mesmo e dizer o tempo todo para Deus, glória a Deus nas alturas, porque nada está errado, está tudo certo com as nossas vidas também. Pode ir. Mas é difícil, viu? Não é fácil, não.
e ter o exemplo de Maria, né, da vida dela, eu falando como pai, nós estamos muito longe disso, mas é uma meta que a gente tem que alcançar um dia, né? Se Sim. Deus quiser, a gente devagarzinho chega lá. Ô, Adriana, se você quiser fazer as suas últimas considerações, a gente agradece a sua vinda aqui, seu trabalho, seu tempo dispensado por essa pesquisa toda que você fez, que não é fácil, né? A gente só tem a agradecer. Gente, eu que agradeço. O convite me foi feito no início do ano, e eu confesso que eu levei um tempão para pensar, porque me deixaram livre para escolher o tema, né? Quando eu começava a pensar, vinha Maria. Eu falei, meu Deus, lá vou eu com Maria de novo, ninguém aguenta mais me ouvir falar de Maria. Aí eu tentava achar um outro tema, aí Maria de novo. Eu falei, meu pai. Até que a Miriam, coitada, já aos 45 do segundo tempo, falou, Adriana, pelo amor de Deus, você já definiu o tema. Eu falei, olha, eu preciso falar de Maria. Não tem jeito, vou ter que falar de Maria. Será que fica chato? Ainda perguntei para ela, será que fica chato eu falar de Maria, na caravana Maria de Nazaré, enfim. Aí ela foi até conversar com a Sônia e tudo, e aí falar, não, vai ser bom e tal. Então, quer dizer, como a gente sabe que o acaso não existe, né? Quer dizer, a Maria está me rondando desde o início do ano para eu trazer isso tudo aqui. E cada vez que eu falo de Maria é diferente. Sônia já assistiu todas as vezes, acho que já é a segunda ou terceira vez que eu falo. E a cada vez, justamente por eu ter que falar para algumas pessoas que já ouviram, eu aumento a pesquisa, entendeu? Então, isso só faz bem a mim. Eu também fiquei encantada com essa parte do Alcorão, fiquei estarrecida com os protestantes, entendeu? O quão vem sendo alterado, né, o pensamento de Lutero e Calvino, enfim, não cabe a gente aqui discutir isso. Mas como que atualmente a gente vê essa rejeição, né, a Maria, enfim, quando, na verdade, lá na doutrina original, genuína deles, eles tinham total respeito, entendeu? Como que Maria é vista no Alcorão, quer dizer, eles têm, assim, uma verdadeira... Veneração. Eu fiquei impressionada com a fala de Maomé, quer dizer, ainda bota ela acima da filha dele, entendeu? E isso tudo me deixou assim, falei, caramba, ela realmente deixou mesmo uma marca, foi um exemplo... aqueles que tinham alcance perceberam a elevação espiritual dela, né? Meu Deus, a minha amiga apareceu aqui do lado. Está o tempo todo escutando a palestra, acho que gostou também, ficou quietinho. Enfim, então eu que tenho que agradecer muito a vocês, foi um ambiente maravilhoso, muito tranquilo, muita luz, muita paz, foi bom demais, eu que agradeço a vocês a oportunidade. A gente que agradece, foi muito bom, foi uma manhã ótima. Vou agradecer também a inoxidável Sônia que trouxe você, né? Por livre e espontânea pressão. Enfim. Marco, depois eu converso contigo. Essa inoxidável está terrível. Essa inoxidável está ótima, adorei. Eu não pressiono ninguém, Deus aponta e eu convido. É isso que acontece, eu já falei. Vou botar o samba se você ficar brigando comigo, hein? O Adriano, é porque a Sônia tem um samba que foi feito para ela. Um dia eu passo para você. Mas, enfim, vamos... É uma arma que eu tenho, tá? Quando ela me impressiona, eu faço chantagem. Mas, Adriana, muito obrigado por hoje. E eu queria pedir para o nosso amigo, nosso irmão Pedro Paulo, para fazer a nossa prece de encerramento hoje. Pode ser, Pedrão? Sim, sim. Mais um domingo de grandes emoções, né? A Adriana não poderia ter escolhido um tema melhor. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia, quando nos proporcionastes mais recursos no campo do conhecimento, acrescentando novos ensinamentos aos já obtidos por nós, através de nossas buscas pelo saber. Gratidão à nossa irmã Adriana Loureiro pela brilhante exposição.
com a qual nos brindou e nos facultou enriquecermos nossos conhecimentos doutrinários. Ouvir sobre Maria é algo que nos gratifica intensamente e nos emociona até as lágrimas. Que as bênçãos e luz derramadas pelo alto durante o evento de hoje possam ter facultado a todos a aquisição de energias salutares que sustente nossos corpos, mentes e espíritos, nos dando condições de prosseguirmos nossas jornadas, fortalecidos e dispostos a continuarmos buscando cumprir as tarefas com as quais nos comprometemos ao volvermos ao plano físico, atingindo assim a meta relativa ao presente ciclo reencarnatório. Graça vos damos, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Obrigado, Pedro. Eu queria pedir agora para a chefia, para a Miriam, para a próxima doutrinária, Miriam, já falar quem vai ser, o dia, você tem aí a mão? Oi. Assim, a próxima doutrinária é a Larissa Chaves, e ela vai falar sobre Jesus dentro da Revista Espírita, né? E eu não tenho certeza da data, espera um pouquinho. É no terceiro domingo, né, de dezembro, acho que é dia de dezembro, gente, é o terceiro domingo, acho que é 19 de dezembro, isso. É 19. 19 de dezembro, sim, a gente recebe Larissa Chaves falando sobre Jesus em Revista Espírita. Esperamos todos vocês. E também, depois de Maria, a gente dá continuidade nessa emoção toda. Muito obrigada, Adriano. Obrigada mesmo. Tá bom, então já estão todos convidados para o dia 19 de dezembro, imperdível também. Então a gente encerra mais um domingo maravilhoso, agradecendo a Adriana e a todo mundo que esteve presente aqui. Um bom fim de domingo, um bom domingo para todos. Um beijo.